Olá pessoal, aqui Carlos Lima mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o porquê que a música não é uma linguagem espiritual, né. Eu já vi muitas pessoas dizendo que a música por si só ela é uma linguagem espiritual e uma série de outras coisas, e eu penso que a música, pelo simples fato de ser música, ela não é uma linguagem espiritual, né. Vou tentar fazer um vídeo rápido aqui, fica comigo até o final para você entender, né, o porquê que eu penso assim, e o porquê que algumas pessoas pensam de outra forma, eu não sei dizer muito bem, né, o que levaria uma pessoa a achar que a música por si só é uma linguagem espiritual, mas muitas pessoas, pensam desta forma. Então vamos começar aqui dando uma definiçãozinha breve do que é música, né. Música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia de maneira agradável ao ouvido. No sentido amplo, é a organização temporal de sons e silêncios, né, pausas. Nos métodos mais antigos, no entanto, existia a seguinte definição: música é a arte de manifestar e expressar os sentimentos da nossa alma através do som. Existem outras definições. Eu, por exemplo, quando era jovem, eu conhecia só essa definição: música é a arte de expressar os sentimentos da nossa alma através do som, né. Nós temos um exemplo bem legal na Bíblia, em 1 Samuel 16:14, né, que é onde Saul o espírito do Senhor se retira de Saul, né, pelos caminhos que ele estava seguindo, né, caminhos que não agradavam a Deus, e um espírito mau começa a perturbar a vida do rei, né. Então os próprios servos do rei falam: "Olha, vamos procurar alguém que toca harpa bem e tal, para quando o espírito vier sobre o rei, essa pessoa toca a sua harpa ali, acalmando, tranquilizando o rei e fazendo então com que esse espírito, deixe o rei em paz, né, se afaste do rei. E eles buscaram Davi, um deles ali conhecia Davi, recomendou Davi, e eles foram buscar Davi, né. Então Davi tocava ali o seu instrumento e aquele espírito mau deixava o rei se tranquilizava e aquele espírito mau deixava ele. Mais para frente a gente vai ver também porque o fato do rei se tranquilizar não é em todos os casos de possessão que isso acontece, mas nesse caso do rei, o fato dele se tranquilizar, né, a música acalmava ele, a unção de Deus que havia sobre Davi, aquela música acalmavam ele e consequentemente aquele espírito mau deixava a vida de Saul. Então vamos lá, a música é uma linguagem do mundo material, tá gente? Transmitida através de ondas sonoras que afetam nosso corpo, nossas emoções e nossos sentidos. E pode sim se tornar uma linguagem espiritual ou uma ferramenta espiritual quando usada no processo de adoração a Deus ou no envolvimento através da música com rituais místicos ou espiritualistas, né? Não, isso não acontece somente com pessoas que adoram a Deus. A adoração, no caso, é o reflexo de uma vida onde existe uma relação com Deus. Então, a adoração não é só música. Tem gente que pensa que adorar é só cantar e tocar. Não, a adoração é o reflexo de uma vida, né? Você tem que viver uma vida de adoração a Deus e a música é uma linguagem, uma ferramenta que pode ser utilizada. A música é apenas uma das muitas linguagens dessa relação entre Deus e os seus filhos, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Está lá em Efésios, um conselho de Paulo, né? Em Efésios 5:19. Então a música, ela na verdade é uma linguagem da alma, né, e faz parte dos dons naturais dados por Deus ao homem. A música se torna espiritual quando inserida em um contexto espiritual. A música existe desde o princípio da criação. A Bíblia fala sobre o primeiro músico, Jubal, lá em Gênesis 4:21, junto com outras pessoas que receberam dons naturais, ou seja, apresenta a música como um dom natural e não espiritual. O que são dons naturais? A Bíblia também chama de talentos, né? Jesus contou muitas parábolas sobre talentos. São aquelas sementes que eu, pelo menos, entendo que foram plantadas no DNA do ser humano desde o começo da criação ali,
né, e todo talento, todo dom dado por Deus, que é um dom natural, ele é dado na forma de semente, né, ele é um princípio ali estabelecido. E o ser humano vai desenvolvendo, né, à medida que ele vai trabalhando aquele dom, que ele vai estudando, que ele vai se aperfeiçoando, que os talentos vão se misturando, aquilo vai se desenvolvendo mais e mais, você vai multiplicando aquele talento, aquele dom natural. E a música, no meu entender, é um desses talentos, desses dons naturais, da mesma forma que existe arquitetura, engenharia, medicina, né, e uma série de outros tipos de artes que existem no mundo de hoje. Então, se você olhar a forma como as pessoas enxergam a música cristã, existe uma grande confusão, justamente por causa de uma definição totalmente equivocada sobre a música e o seu papel entre os cristãos e as religiões. De uma forma geral, a música ela foi dada por Deus como trilha sonora da vida. Imagine um mundo sem música, a igreja sem música, a natureza sem música, né? Os pássaros cantam e possuem rituais de acasalamento envolvendo música e dança. Vários animais cantam, eles cantam uns para os outros, cantam para chamar a atenção, cantam quando estão felizes e certamente também cantam para adorar a Deus. Então a música foi criada para agir no nosso emocional, na alegria ou na tristeza, né? Na antiguidade existiam as marchas de guerra, as músicas para casamento, as músicas festivas, né? As músicas fúnebres, existiam as lamentações, né? As pessoas contratavam cantores para ficar lamentando sobre alguém que morreu, e as músicas religiosas. Salomão escreveu um livro chamado Cantares, que é totalmente espiritualizado pelas igrejas atuais, porém o livro nada mais é do que um livro de poemas e músicas sobre casamentos. Um poema lírico em forma de diálogo, o livro descreve o amor de Salomão por uma jovem sulamita. O rei vem disfarçado à vinha da família da jovem, ganha o seu coração e, por fim, faz dela sua esposa. Então Salomão casou com 700 mulheres, teve 300 concubinas, né? E Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é um poema sobre um dos seus relacionamentos. Alguns trechos do livro de Cantares contêm textos que podem ser considerados textos eróticos, né? E ficaria no mínimo esquisito você tentar espiritualizar estes trechos. Porém, algumas pessoas espiritualizam e diz que é um poema sobre a relação de Cristo com a igreja. Então, para que a música se torne espiritual, ela deve estar inserida em um contexto espiritual. Caso contrário, ela fará parte do que está acontecendo no mundo natural, pois faz parte dos dons naturais que Deus deu aos homens e age nos nossos sentidos, na nossa alma, e pode afetar nossos sentimentos e emoções das mais diversas formas. Através das ondas sonoras, a música influencia o nosso corpo e o nosso emocional, produzindo sentimentos de euforia, excitação, alegria, tristeza, amargura, melancolia, estresse ou calma, etc. Né? Um mundo de sentimentos pode vir através de uma música. Quando inserida em um contexto de adoração por uma pessoa, uma comunidade que tem vida e comunhão com Jesus por meio do Espírito Santo, a música ela pode gerar também um sentimento de intensa comunhão com Deus, alegria ou excitação eufórica, né? Também pode gerar tristeza e quebrantamento, e pode gerar um sentimento de paz que excede todo o entendimento, ou ainda algumas emoções e experiências que não existe como colocar no papel ou descrever. No entanto, é preciso compreender que esse contexto espiritual ligado à música, ele depende de uma vida de comunhão com Deus por intermédio do Espírito Santo, né? No caso, nós estamos falando da música cristã. E a letra de uma música, dependendo da harmonia, melodia, do ritmo, pode afetar nossa mente e nosso coração das mais variadas formas, podendo inclusive marcar momentos que sempre serão lembrados ao ouvir aquela música. Porém, a música produzida por um corpo carnal, uma voz ou um instrumento do mundo natural, ela por si só, ela não tem nada de espiritual. E sempre estará ligada à nossa alma, ao nosso emocional. A música faz parte dos dons e dádivas que Deus deu para abençoar a raça humana. É claro que, como todos os dons e dádivas dados por Deus, pode ser corrompida pelo pecado. A música é mais um dos talentos que o homem vai ter de prestar contas diante do Criador por não ter multiplicado e utilizado da maneira correta.
tá bom? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Então eu já vi, muitos religiosos, alguns até que eu gosto, que eu admiro, dizendo para tomar cuidado com determinados tipos de música, porque a música é uma linguagem espiritual e espíritos podem entrar na nossa vida através da música e tal. Existe um erro de percepção e entendimento da natureza humana e de como funciona o mundo espiritual, e também da forma como a música nos afeta através do corpo e da mente. Primeiro é preciso entender a importância do lado emocional e como ele afeta todas as áreas da nossa vida. Eu vou te contar um segredo, né, que a maioria dos cristãos ignora, embora a Bíblia fala dessa questão o tempo todo, inclusive nesse caso de Saul que eu citei aqui no começo, algumas vezes de forma figurada e outras vezes de maneira bem clara. E que segredo é esse? É o seguinte: a porta de entrada que qualquer agente do mundo espiritual usa para entrar na nossa vida é a nossa alma, gente, não é o espírito, tá? Qualquer agente do mundo espiritual, ele vai procurar uma brecha através da nossa alma, tá bom? Então, qualquer agente do mundo espiritual vai tentar te subjugar pela porta da alma, enfraquecendo o teu emocional. No caso do Espírito Santo, ele age para gerar arrependimento, quebrantamento, mudança de mente, fé. Sem isso, ele não vai agir na tua vida. Quando o Espírito Santo consegue gerar estes sentimentos, as barreiras da alma, coração e mente são quebradas. A incredulidade, dureza de coração, a culpa e o medo são vencidos. E ele pode, então, agir e trabalhar na vida das pessoas, ele pode agir e trabalhar na nossa vida através desses elementos, né, que eu citei acima, né, através da fé, da mudança de mente, do quebrantamento, o espírito do arrependimento, o Espírito Santo vai poder agir na nossa vida. E qualquer espírito maligno também tentará quebrar as defesas da alma, através do medo, da culpa, vergonha, sentimentos de frustração, depressão, amargura, melancolia, baixa autoestima, etc. São todas sentimentos que abrem portas, né? E que serão forçados ou poderão até ser aproveitados por espírito maligno para potencializando esses sentimentos, enfraquecendo a mente, enfraquecendo o coração, para poder perturbar a vida da pessoa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, Salmo 42:7. Se a mente se enfraquecer demais, a pessoa poderá ser levada até o suicídio por conta de alguma opressão maligna que encontrou uma porta aberta através do emocional daquela pessoa. Por que estou dizendo isso? Para você entender que a música ela pode ser utilizada como ferramenta pelo maligno, mas será sempre pela porta da alma, sempre tentando atingir o seu emocional, sempre tentando te levar a um estado emocional que traga à tona todas as suas fraquezas, né, para te derrubar ou te excitar emocionalmente, te prendendo ao domínio da sua carne, te levando a produzir os frutos da carne, te mantendo distante de Deus, né? A gente vê histórias aí, principalmente na música secular, de músicos muito bem-sucedidos, né, que acabam se entrando, talvez por tudo que eles têm que fazer, pelos compromissos que têm que assumir, pela pressão que eles sofrem, a pressão da fama, eles acabam entrando no mundo das drogas, né, acabam se sentindo frustrados, se sentindo às vezes estressados e buscam refúgio no mundo das drogas, acabam assim deixando seu corpo e mente totalmente fragilizados, né, totalmente abertos para influência, para perturbação maligna. E às vezes você vê o cara que tinha tudo que a maioria das pessoas quer, era bem-sucedido, tinha fama, as pessoas do mundo, eu digo, né, tinha fama, tinha fortuna, tinha reconhecimento, e de repente o cara pega uma arma e dá um tiro na cabeça, né? Ou então toma um overdose ali e morre, é, acaba terminando a sua vida ali de uma forma fútil, sem sentido algum, né? A mente foi sendo fragilizada e foi sendo explorada até que a pessoa chegou num limite que ela não conseguiu suportar mais, né?
Então, o fato de a música ser uma linguagem da alma e não uma linguagem espiritual, não quer dizer que ela seja uma ferramenta fraca, viu, gente? Muito pelo contrário, é uma ferramenta extremamente poderosa. E tanto pode ser usada pelo Espírito Santo de Deus, né, quanto por forças malignas, para vencer as defesas da nossa alma e acessar a nossa mente e o nosso coração. No caso do Espírito Santo, a intenção é boa, ele está tentando nos conduzir a Deus. Já o maligno tentará nos afastar de Deus e nos levar ao caminho da morte, né? Um texto que diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no fim eles serão os caminhos da morte. Então não haverá nada de espiritual em uma música produzida no mundo material através de ondas sonoras. Para se tornar espiritual, é preciso inserir junto a essa música um elemento do mundo espiritual, um agente do mundo espiritual, né? A música de Davi funcionava porque ele tinha um relacionamento com Deus. Então a música pode ser descrita como um talento ou dom, ou ainda uma arte ou ciência que pode ser utilizada para alimentar ou influenciar a alma humana das mais diversas formas. Então, aqui nas considerações finais, quero dizer para você que a terra, né, ela foi dada aos filhos dos homens, para Adão e seus descendentes. Então, qualquer agente do mundo espiritual só pode agir na terra através do homem. Por esse motivo é que a música, para ser uma linguagem, uma ferramenta espiritual, precisa que um elemento do mundo espiritual esteja agindo através da pessoa que está produzindo essa música, seja qual tipo de música for. Você lembra da tentação no deserto, ali quando Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e mostra ali todos os reinos do mundo, toda a glória, tudo que tem de bom, de bonito, de fascinante, e fala para Jesus: tudo isso te darei se tão somente prostrado me adorares, porque a mim foi entregue e eu dou a quem quiser, né? Então, você pode perguntar, mas por que que Deus deu o mundo a Satanás? Né? Por que que Deus daria o mundo a Satanás? Na verdade, Deus não deu a Satanás. Deus deu ao homem. Deus deu a Adão e seus descendentes. Quando Adão quebra sua aliança com Deus, ouvindo a voz de Satanás, automaticamente ele quebra a aliança com Deus e estabelece uma aliança com Satanás. Como o mais forte domina sobre o mais fraco, automaticamente Satanás se apodera do mundo, né? Por causa dessa aliança que ele tem com Adão. Então é por isso que eu digo que os agentes do mundo espiritual, eles sempre vão agir através do homem, né? Aquela coisa que você vê em filmes de demônios surgindo, matando pessoas, isso só aconteceria se houvesse uma permissão especial de Deus por algum motivo, como aconteceu no caso de Jó, ou se houvesse um intermediário humano, né, que tivesse sendo um canal para que aquele espírito maligno pudesse então agir ali na vida dos homens. Então, para finalizar, a música ela é um talento, um dom natural, né? Aliás, um dom fantástico, maravilhoso. Muitas dessas pessoas que você vê aí no mundo que são muito boas de música, elas têm um talento. Esse talento é algo que Deus deu para a humanidade, então um dia eles vão ter que prestar contas da forma como estão utilizando esse talento. Então a música por si só, por um determinado ritmo, por um determinado estilo, por uma forma, ela não se torna uma linguagem espiritual. Para que ela se torne, é preciso que a pessoa ou que o grupo de pessoas que está ali trabalhando com aquela música tenha um envolvimento espiritual e se torne um canal, né, para que um agente do mundo espiritual possa agir através daquela música. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso, né? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o caminho, a jornada de vocês. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e um abraço e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.